Por conta da dificuldade que as pessoas vivem, principalmente depois da pandemia, né, da pandemia para cá, a economia ficou meio abalada, muita dificuldade. Nós sabemos que teve alguns setores que cresceram na pandemia, mas muita gente, muitos outros setores diminuiu, decresceu na pandemia e a situação modificou grandemente. E o que se vê de fato é muita gente procurando soluções imediatas. E na internet, a internet, desculpa, se transformou numa fábrica de soluções instantâneas, né? Quando você vê as pessoas vendendo situações que resolve rápido a vida das pessoas. Você imagina a pessoa com dificuldade, com dívida, procurando uma solução imediata, facilmente ela vai se atrair, não talvez porque ela acredite nisso, mas porque talvez seja a grande necessidade dela a solução de um problema imediato. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Antes eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É fato que muitas daquelas situações que você vê falar na internet tem verdade ali, só que não é daquele jeito que vai acontecer, né? Nós sabemos que dentro de todas as coisas que existem algumas variáveis, que algumas vão funcionar com você, vai se encaixar em você, e outras não. Pode ser que aquela pessoa que está ensinando determinada coisa, para ela faça muito sentido, porque ela foi preparada, tem experiência, tem conhecimento naquela área, e você não tenha. Então, é uma ideia boa, você vai ter que aprender, adquirir aquele conhecimento, dominar aquelas informações para aí sim você começar a ter algum resultado com relação àquilo. Claro que você fazer só porque viu uma pessoa fazer, ou só porque ela disse que fez e deu certo, não necessariamente vai acontecer do mesmo jeito com você, por conta disso que eu falei, existe variável, né? Então, muitas das vezes você vê uma pessoa lá atrás, há 10 anos atrás, praticar uma ideia, deu certo, a pessoa ganhou dinheiro, e se você for estabelecer essa mesma ideia agora, o mundo já mudou, as coisas já não são mais a mesma, e o resultado pode não ser o mesmo, né? Até porque quem está fazendo é outra pessoa, né? Em outra época, em outra situação. A economia também não está mais, há 10 anos atrás a economia era muito mais forte do que existe hoje. Então a gente tem que ter cuidado para poder entender que muitas das situações que nós vimos, elas podem até ser verdade, mas isso não quer dizer que ela vai caber especificamente na nossa situação. Então, é importante que as pessoas entendam que para você regularizar a sua situação, depende de um monte de situação. E para você ter uma vida equilibrada, basta que você mude a sua mente, né? Você entenda o que está acontecendo com você, principalmente. Quando a gente fala mudar de mentalidade, às vezes a solução do problema para equacionar a situação, ela não está em você procurar uma situação, está em você verificar o que você já faz, principalmente corrigindo aquilo que você faz de errado e intensificando e melhorando aquilo que você já faz corretamente, já faz certo. Então, muita gente é endividada. Por quê? Porque compra um monte de coisa, compra desnecessário, tem alguns impulsos, é consumista. Se você, pelo menos, já reconhecer essa situação, se for o caso, você vai estar economizando aí, diminuindo os gastos. E aí você é uma pessoa que tem uma certa renda, né? Você pode aumentar aí uma renda extra, ou fazer alguma coisa para melhorar, para aumentar essa renda que você tem. Você já vai ter um orçamento, em vez de deficitário, superavitário. E aí, nesse caso, você vai estar, ao invés de procurar uma solução externa, fora, para você melhorar, você está equacionando o problema interno, já na fonte, verificando o que está de errado e acertando. E aí, de repente, você vai ter um sucesso na sua situação específica, porque as pessoas, quando apresentam essas soluções, muitas das vezes, elas não vão atender a todo mundo, né? Então tem que ficar de olho nessa situação. Basicamente, o equilíbrio está em quê? Em que você consiga manter suas contas pagas, atualizadas, que você consiga fazer as coisas que você quer e que necessariamente sobre alguma coisa para você estar investindo uma parte desse dinheiro que você ganha. Isso aí está acontecendo? Já está legal, já está bom. A partir desse momento você começa a aprender mais e já começa a ficar mais arrojado para poder crescer nessa situação aí na parte financeira.
Então, fica de olho, cuidado com a fábrica de soluções instantâneas, que aí pode ser que essa solução ela não se aplique ao seu caso. Na grande maioria das vezes, a pessoa está falando de forma genérica e não de forma específica. Isso pode acontecer e você acreditar e não resolver o seu problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.